infantil. Muito bem, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Estou aqui com a versão, a NVI, Nova Versão Internacional. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Amém, meus irmãos? Esse é o texto, é um dos textos que a Bíblia relata sobre esse homem, esse servo de Deus chamado João Batista. E esse homem, ele era primo de Jesus, né? Ele teve a missão de anunciar que o Messias estava vindo e preparar o seu caminho, né? De preparar o caminho para o Messias, para o Salvador, que era Jesus Cristo. Esse texto aqui de Lucas, ele começa falando como estava organizada a vida política e religiosa em Jerusalém, ali em Israel. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, mas eu queria falar novamente sobre isso, porque isso é muito importante para a nossa reflexão nessa noite. Aqui o Evangelho, Lucas registra, né, aqueles que governavam, representantes aqui do Império Romano. A nação de Israel estava aqui dominada pelo Império Romano. E aí
esses tetrarcas, né? Porque a autoridade ali em Israel, digamos, o governo estava dividido entre 4 governantes, né? Cada um em uma das regiões. Pilatos era o governador da Judéia, né? Ele que os judeus levam as autoridades para que Jesus seja julgado ali diante de Pôncio Pilatos, né? Então, Herodes diz aqui que era o tetrarca na Galileia, e João começa então a pregar ali na Galileia. Mas o versículo 2 vai dizer que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Anás era sogro de Caifás. Anás não era mais o sumo sacerdote titular, o sacerdote era Caifás, porém Anás exercia uma influência muito grande. Era, irmãos, um contexto de tanto político, governamental e religioso, as coisas se misturavam muito, e esse era um contexto de muita influência política. Era um contexto onde havia uma enormidade de interesses, vários grupos. Para vocês terem uma ideia, a religião, o judaísmo, tinha ali vários grupos, né? Os saduceus, que influenciaram muito pela presença e, digamos, o acordo com o Império Romano, né? Para que eles não fossem escravizados, embora eles eram explorados. Esse acordo de paz, digamos assim, custava muito alto. As pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, os trabalhadores, pagavam altos impostos para manter as regalias, tanto do Império Romano, como também das próprias autoridades judaicas. Parece até que eu estou falando do Brasil, né? Parece que eu estou falando dos nossos dias, né? Quem mais trabalha paga mais impostos para sustentar as regalias dos magistrados, dos políticos, dos governantes, dos religiosos, líderes religiosos também. E esse povo era explorado por todos os lados, em todos os sentidos que você pensar, político, governamental, religioso, eles eram explorados. Mas, para aquela sociedade, naquele contexto, parecia que estava tendo anos, né, já alguns anos de paz. E havia uma grande preocupação desses governantes romanos ali em manter paz, em controlar qualquer tipo de rebelião entre o povo. Já tinha tido várias rebeliões ali entre o povo judeu. E lembre-se que Jesus, ele é uma das acusações, que de maneira falsa, é claro, mas colocam contra ele, é que ele estaria liderando uma rebelião, né? Que ele queria se tornar rei ali em Israel e expulsar os romanos ali, então, de Jerusalém e de Israel. Mas, irmãos, o contexto religioso, ele estava também a pleno vapor. O templo de Jerusalém havia sido reformado por Herodes, o Grande, e ele havia ampliado o templo, e era um centro religioso, um dos de maiores destaque no mundo da época. O templo era muito frequentado, as pessoas vinham fazer os sacrifícios, o templo estava sempre cheio de pessoas, a vida religiosa estava numa verdadeira efervescência, né? Então, estava, como a gente diz, estava bombando ali a vida religiosa, o templo estava lotado e cada grupo religioso, eu falei, né? Os saduceus, os fariseus e tinha outros grupos religiosos também. E políticos se misturavam, né? Tinha os herodianos, que era do partido de Herodes, tinha os zelotes, que estavam o tempo todo, né, mais revolucionários e querendo se rebelar contra o Império Romano. Tinha os essênios, há quem diga que João Batista talvez fosse desse grupo dos essênios, porque eles viviam mais à margem da sociedade, pelo deserto. Era um grupo um pouco que vivia longe da sociedade, mas não podemos dizer de certeza que João Batista era desse grupo. Mas, irmãos, a religião estava, como eu disse, bombando ali. Mas é nesse contexto, onde havia uma grande parte da sociedade ali prosperando, mas a maior parte sendo explorada, é nesse contexto que surge João Batista como a voz que clama no deserto. Surge João Batista e ele era filho, o texto diz aqui no versículo 2, era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote
E aí João Batista, né? João ele vai para o deserto, e é lá no deserto que vai até ele a palavra de Deus, e ele então vem como cumprimento das profecias de Isaías, de Malaquias. Os profetas haviam profetizado de que viria aquele, a voz que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. João Batista sai, ele escolhe não viver ali no templo, né, como sacerdote da linhagem sacerdotal, mas ele vai viver uma vida totalmente contrária, no deserto. Se vestia de a roupa de peles de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Era uma pessoa esquisita, né? As pessoas tinham João, muitos, como um homem louco, né? Alguém diferente, alguém totalmente esquisito para aquela sociedade. E aí o texto vai dizer que ele percorre toda a região do Jordão, ali no deserto, e João, estrategicamente, ele começa a sua pregação ali na região do Jordão, aonde as pessoas que iam para Jerusalém, ou que saíam de Jerusalém, a maioria das pessoas tinham que passar por ali. Por isso que as multidões iam até ele para ouvir a sua pregação, e eram impactadas e eram tocadas pela sua pregação. Ele estava ali à margem, mas estrategicamente ele estava ali aonde ele podia falar para todas as pessoas. E é nesse contexto que João, a vida dele tem muito a nos ensinar, mas ele nos ensina, irmãos, que independente de como estejam as coisas à nossa volta, independente de como esteja o mundo ao nosso redor, se estamos vivendo tempos de prosperidade ou tempos de dificuldade, independente de qualquer coisa, o mais importante é viver para Ele, para Cristo, para o Messias, para aquele que viria para ser o Salvador. O versículo 6 vai dizer: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Naquele contexto onde as pessoas estavam preocupadas, né, com tantos interesses, onde havia muitos grupos religiosos e políticos, naquele contexto, Deus fala, depois de 400 anos de silêncio, a gente falou disso pela manhã, o que tem aí na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, esse espaçozinho, essa página em branco, entre Malaquias e Mateus, né, a gente fala isso, claro, de forma simbólica, mas foram 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou sequer um profeta no meio do seu povo. 400 anos sem a palavra de Deus vir a qualquer servo de Deus, a qualquer profeta. É conhecido como período, né, de silêncio profético, esse período, então, do Antigo ao Novo Testamento. E João é a voz que se levanta no deserto para ensinar que o mais importante é viver para Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite duas verdades que aprendemos com a vida de João Batista. A primeira verdade é que o versículo 3 vai dizer que João, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse é o resumo da sua mensagem. A mensagem de João está resumida nessa frase aí: batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E aí, isso está de acordo com o que estava lá no livro do profeta Isaías. O versículo 4 diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colunas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Lembram que eu falei que Herodes, o Grande, havia reformado e ampliado o templo? Lembram, na história da vida de Jesus, tem um momento que os discípulos entram com Jesus no templo e eles dizem: mestre, olha que grandes construções, que grandes edificações. E os discípulos ali admirados porque era um templo realmente muito bonito. Herodes ampliou aquilo, embelezou aquilo ali. Mas veja, o texto aqui de Isaías está dizendo que ele está falando sobre montanhas, vales, terreno acidentado, caminhos para serem endireitados.
O que é que isso nos ensina, meus irmãos? Que enquanto as atenções das pessoas estavam voltadas para o templo, para aquela grande construção, a obra que Deus estava fazendo e que estava agora a partir de João Batista anunciando, é que os caminhos precisavam ser endireitados, precisavam ser nivelados, é que as vidas das pessoas precisavam ser consertadas, endireitadas para receber o Messias que estava chegando. Para verem o que está no versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Por isso que não é no templo que João Batista vai anunciar a sua mensagem, é no deserto que a palavra do Senhor vai até ele, o texto nos diz aí. E é lá no deserto, naquele lugar, à margem, ali na beira da estrada, onde as pessoas teriam que passar, ele está cumprindo o que o profeta Isaías havia profetizado séculos atrás. Os caminhos precisam ser preparados, precisam ser endireitados para que se vejam a salvação de Deus, para que se vejam que o Messias, que o Salvador está próximo e está chegando. E João então, ele dizia às multidões, diz o versículo 7, aqueles que saíam para ser batizados por ele, que claro, aceitavam a sua mensagem: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Meus irmãos, arrependimento é preparar o caminho, é preparar a nossa vida para o Salvador, para a salvação de Deus. Mas também, o que João estava pregando e ensinando aqui, como diz no versículo 7, quem disse que não há a ira de Deus sobre nós? Quem disse que aquelas festividades do templo, que todos aqueles rituais, e eram muitos que os judeus faziam, quem disse que isso é o que nos justifica diante de Deus? Quem disse que é isso que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós, em primeiro lugar, é arrependimento. Eu sei que a gente fala muito de arrependimento, mas eu estava até pensando sobre isso, a gente fala muito, mas sabe por que nós precisamos falar muito de arrependimento? Porque essa é a mensagem do Evangelho. E sabe por quê? Porque nós precisamos, meus irmãos, de arrependimento todos os dias. Pense na sua vida, pense de uma semana para cá, se você já não tem do que se arrepender. Talvez de hoje de manhã para cá você já tem do que se arrepender, você já se arrependeu de algo, já orou, já pediu perdão por algo. Arrependimento deve ser algo constante em nossas vidas. Arrependimento, essa era a mensagem. Arrependimento era a necessidade. Caminhos precisam ser endireitados. Caminhos acidentados, precisam ser nivelados, precisam ser aplanados. Muitas vezes, irmãos, é isso que falta em nossas vidas. É olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que é que precisa ser consertado por Deus, o que é que eu preciso que Ele conserte. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele se coloca como caminho. Caminho aqui tem justamente esse sentido da nossa vida. O que precisava ser preparado na vida das pessoas não era um templo, um prédio, uma grande construção. Era a própria vida, era a própria forma de viver das pessoas. E aí, João vai dizer, quem foi que disse que não há ira de Deus sobre nós? Em outras palavras, ele estava dizendo: quem tem enganado vocês com um discurso de prosperidade e de vida confortável, de facilidade? Quem tem enganado vocês dizendo que a vida de vocês vai ser só maravilhas, vai ser só um mar de rosas? Era isso que ele estava dizendo. Quem lhes deu a ideia, está no versículo 7, de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos, versículo 8, que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Sabe o que é que isso quer dizer? Que eles não podiam confiar que a religiosidade, que as tradições religiosas, que aqueles rituais que eles viviam de geração em geração iriam salvar, iriam ser suficientes para que eles estivessem diante de Deus, para que eles andassem com Deus em seus caminhos. Essa expressão, nós somos filhos de Abraão, os judeus inclusive falaram isso para Jesus, está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 8, quando aquela questão lá, que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. E eles começam a dizer: não,
Nós não somos escravos. Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus diz, olha, em outras palavras, né? Não é dessa escravidão que eu estou falando. Jesus vai dizer, olha, quem vive no pecado é escravo do pecado. E esse era o problema. Eles viviam escravizados pelo pecado. Estava todo mundo, a maioria das pessoas, com as atenções voltadas para a questão política, para a questão governamental, para a questão religiosa das tradições, e não estavam enxergando que o maior problema, que a maior necessidade era a sua vida espiritual, era a vida com Deus. O que esse texto aqui, irmãos, quer nos dizer, em resumo, é isso. Que não importa como estava a vida política daquele povo, a vida religiosa, o templo, aquela coisa toda, o que importava é que Cristo, o Messias, estava próximo, estava chegando ali, e eles precisavam olhar para a sua vida com Deus, para a sua vida espiritual com Deus, e precisavam então ter em suas vidas o que João vai dizer, produzam frutos de arrependimento. Eles precisavam ter caminhos endireitados. Preocupem-se com a sua vida com Deus, num mundo de materialismo, de consumismo que nós vivemos, que nós somos ensinados cada vez mais a olhar apenas para as coisas aqui dessa terra, apenas para as coisas aqui dessa nossa existência. É muito fácil desviar o foco, a nossa atenção e esquecer da nossa vida com Deus, esquecer da eternidade, esquecer, meus irmãos, que essa vida aqui, ela é passageira. A gente sempre cai naquele engano de só acontece com os outros. Só os outros adoecem, só os outros podem morrer, só os outros podem sofrer um acidente. Só acontecem tragédias com os outros. E quando chega perto de nós é que a gente ainda se assusta um pouco. Esquecemos que a Bíblia é muito clara quando diz que a nossa vida aqui é como uma neblina, que logo passa, se desfaz. Muito breve é a nossa vida aqui, mas há uma eternidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para a eternidade. E é por isso que João, na sua mensagem, ele sai do centro ali, político, religioso, vai para o deserto e vai dizer às pessoas que muitas vezes estavam indo lá para o templo, para as tradições religiosas, para dizer, endireitem os caminhos, porque está próximo. Arrependam-se, porque ele está próximo. E João vai dizer, né? Após mim vem aquele que eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Nosso caminho precisa estar nivelado, nossa vida tem que estar conectada com Deus. Não podemos ignorar que há uma ira de Deus e que há um juízo de Deus. João fala muito claro aqui nesse texto. Ele alerta, olhe, quem foi que disse a vocês que deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? No versículo 9 ele vai dizer, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Veja, que mensagem dura, né? Que pregação, que mensagem dura. E ele está falando da salvação de Deus, mas ele fala no versículo 6 da salvação, mas no versículo 9 ele fala também que há uma condenação. Meus irmãos, nós só precisamos de Salvador, de salvação, porque nós estávamos todos, sem exceção, perdidos, condenados a viver a nossa eternidade longe de Deus, por causa dos nossos pecados. Por isso precisamos de um Salvador, por isso que Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E aí, o versículo 9 vai nos ensinar isso. Nós não podemos ignorar que há um juízo. A partir do versículo 10, o povo começa a perguntar, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. João está dizendo agora, como é que nós podemos fazer isso de maneira prática? Ele está dizendo, meus irmãos, que servir a Deus é muito mais do que práticas religiosas, do que tradições, do que assistir aos cultos, do que estar na igreja, do que estar no templo. É muito mais do que isso. Veja como ele fala de maneira simples. Você tem 2 túnicas, né? Túnica era roupa. Divida com quem não tem. Tem comida? Reparta com quem não tem. Isso é servir a Deus.
Deus. Servir a Deus é servir aos outros. Aí ele continua. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: publicanos eram os cobradores de impostos, né? E ele diz: olha, não cobrem, versículo 13, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Em outras palavras, sejam honestos, não sejam corruptos, não sejam desonestos, não explorem as pessoas, cobrem apenas aquilo que foi estipulado. Versículo 14, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. A mesma coisa, sejam honestos, sejam dignos, trabalhem com honestidade, e trabalhem e se contentem com aquilo que vocês ganham, não se corrompam. Meus irmãos, o que ele está mostrando aqui é que não adianta uma espiritualidade ou uma religiosidade que não transforma a nossa vida, que não transforma o nosso caráter, que não transforma o nosso comportamento, as nossas atitudes. Não adianta a gente vir para a igreja, a gente adorar, a gente louvar, mas no outro dia, ou às vezes quando sai daqui, durante a semana, continuarmos sendo pessoas que mentem, que são desonestas, né, que não honram seus compromissos, que compra e não paga, que explora as pessoas. Não adianta. Isso não é vida com Deus. Por isso que ele diz: produzam frutos de arrependimento, porque a salvação, de fato, o efeito da salvação em nossas vidas é quando há transformação do nosso caráter, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E meus irmãos, todos nós aqui todo mundo é adulto, adolescente, todo mundo sabe aqui o que é certo e o que é errado. Não precisa estar dando muitos exemplos aqui. Na maioria das coisas nós já temos consciência, maturidade suficiente para saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Nós sabemos, nós temos consciência sobre isso. E era sobre isso que João estava dizendo. Por isso que ele, quando as pessoas perguntavam, ele foi bem prático e disse: olha, sejam pessoas que agem de maneira correta. E aí, continuando, João explica que eles deveriam ter mudança de atitudes, mudar a sua forma de viver. O arrependimento, a mudança de atitude é a primeira verdade. Mas eu quero compartilhar uma segunda verdade também: viver para dedicar sua vida ao propósito de Deus. A partir do versículo 15 vai dizer assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso não seria o Cristo. Aquele povo estava, por gerações, eles já esperavam o Messias, aquele que viria, estava lá profetizado, né, por vários profetas, e eles já vinham naquela grande expectativa do Messias, daquele que viria para salvar a sua nação, para salvar o seu povo. E o povo então agora começa a se perguntar: será que João não seria o Cristo? E aí João responde a todos, versículo 16: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João aqui dá uma lição de humildade e submissão a Deus, submissão a Cristo. João é quem diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João está aqui dizendo: olha, eu batizo com água, o batismo que representava arrependimento e perdão de pecados. Mas ele diz: vem um que é maior do que eu não sou digno sequer de fazer o que o escravo mais humilde fazia, que era tirar as sandálias dos pés e lavar os pés. Ele diz: eu não sou digno nem disso, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem trazer uma experiência completa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus habitará em vocês. Esse é o sentido do batizar com o Espírito Santo, e Jesus ensinou muito sobre isso. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para você entender, você tem que ver todo o contexto desse texto aqui,
O fogo aqui representa o juízo, o julgamento. O fogo está representando isso aqui. Porque veja, logo no versículo seguinte ele vai dizer, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queima com fogo, né? Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Esse fogo aqui, muita gente se confunde. O batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo, ele vem trazer salvação, o Espírito Santo vai habitar naqueles que creem, mas ele vem trazer fogo, ele está com sua pá na mão, ele vem para juntar no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar com um fogo que não se apaga. João está falando do juízo, e antes ele já havia falado da ira de Deus, da ira que estava se aproximando, e fala também do juízo, o machado que estava já a raiz ali, para cortar aqueles que não derem bons frutos, frutos de arrependimento. Então, uma lição aqui de humildade e submissão a Cristo. E no versículo 17 e 18 que eu já li, ele também nos mostra que João nos dá o exemplo que viver para dedicar nossa vida ao propósito de Deus, além de exigir de nós humildade e submissão a Cristo e à sua vontade, também vai nos levar a falar a verdade, ainda que ela seja dura para muitas pessoas. Mas eu diria mais, antes de falarmos a verdade, porque a gente gosta de falar, às vezes para os outros, é aceitar essa verdade, ainda que ela seja dura, é aceitar a mensagem. Por isso que ele começa falando de arrependimento, e as pessoas iam para ser batizadas declarando, olha, eu estou aceitando a mensagem. Nós precisamos aceitar as verdades de Deus para as nossas vidas, ainda que elas sejam duras, que nos confrontem, ainda que nos contrariem, ainda que elas nos reprovem e mostrem que nós precisamos do perdão, do arrependimento, e precisamos que nossos caminhos, nossas vidas sejam consertadas. E aí, eu pensando sobre isso na vida de João Batista, isso aí é uma percepção minha, né? Eu fiquei pensando, talvez foi por isso que ele foi viver no deserto, para ficar longe das honras, das regalias que com certeza ele teria lá no templo, porque ele era filho de sacerdote, ele era da linhagem dos sacerdotes. Talvez por isso, para lutar contra isso, para vencer as tentações de toda a glória que era reservada, todo o luxo para os sacerdotes, que ele vai viver de maneira totalmente diferente lá no deserto. E aí eu me lembro, né, tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Ele falando da sua luta contra o pecado, contra as tentações. E aí, meus irmãos, não era só a questão, João era um homem corajoso, um profeta que denunciava o pecado, que pregava, mas sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha autoridade. Sabe por que ele tinha autoridade? Porque ele lutava contra isso. Por isso ele foi viver lá no deserto, por isso que ele se afastou e lá a palavra do Senhor foi até ele. Isso nos ensina que nós precisamos, antes de pensar, eu falo a verdade e dou a quem doer, eu tenho que aceitar as verdades quando elas doem em mim, quando elas pisam no meu calo, quando falam do meu pecado, quando falam dos meus erros, para que eu possa então me arrepender, para que eu possa então ter o perdão de Deus na minha vida, e para que eu possa aí sim exortar outras pessoas, aí sim ter autoridade para levar essa mensagem de arrependimento para os outros. É por isso que João, como eu disse, na minha percepção, é por isso que ele vai viver no deserto, é por isso que ele se afasta, porque ele precisava superar essas dificuldades para que ele falasse com autoridade. É por isso que Jesus, antes de começar a pregar, antes de começar o seu ministério, para onde Jesus vai? Para o deserto. 40 dias e 40 noites, orando, jejuando e sendo tentado pelo diabo, de todas as formas. Ali é como se fosse, o teste para que ele começasse realmente. E ele foi levado, conduzido, impelido pelo Espírito Santo. João também estava aqui, movido do Espírito Santo de Deus. E aí, eu falei sobre isso há uns dias atrás, Jesus também, quando ele vence as tentações lá no deserto, e ele começa lá na sinagoga, está em Lucas capítulo 2,
Lucas capítulo 4, é quando Jesus ele vai e abre o texto do profeta Isaías, mais uma vez Isaías, e ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, tal. E ele vai dizer o quê? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Portanto, meus irmãos, falar a verdade, ainda que ela seja dura para os outros, significa também antes ouvir essas verdades e aceitá-las em nossas vidas. E aí o versículo 19 e o 20, para concluir, vai dizer: Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Viver o propósito de Deus às nossas vidas significa cumprir a vontade de Deus, ainda que isso custe a nossa vida, custe o nosso conforto, custe o nosso tempo. Às vezes vai custar, meus irmãos, às vezes a gente não está disposto nem a abrir mão do nosso tempo de lazer. Imagina aí. Mas às vezes vai custar o tempo de lazer, vai custar muito mais, pode custar a nossa vida. Mas quem tem um encontro com Cristo, quem recebeu dele o perdão, a salvação, quem entendeu de fato o que é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, quem entendeu a grandeza do perdão que recebeu, da graça que recebeu ao ser perdoado de todos os seus pecados, não é de alguns não é só dos pecados, foram os pecados antes de eu me batizar, antes de eu me converter, ou até 2020, não, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, todos. A palavra de Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei. Então quem entendeu essa graça, quem entendeu o tamanho da graça do amor de Deus, vai entender como João Batista, vai, como no hino que nós vamos cantar agora, vai entender que vale a pena gastar a sua vida, porque ela não é mais sua, ela é dele. Vai entender que vale a pena, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós aprendemos no retiro essa canção, né? E eu queria concluir essa palavra justamente falando sobre isso, meus irmãos. Viver para dedicar a nossa vida ao propósito de Deus é cumprir, é se submeter à vontade dEle, ainda que custe a nossa vida, ainda que custe o que nós temos ou achamos que temos de mais precioso, seja o nosso tempo, os nossos sonhos, nossos planos. É saber que vale a pena entregar nossa vida a Ele. João Batista teve um fim, humanamente falando, trágico. Humanamente falando, um fim trágico, né? Ele foi preso por Herodes, porque denunciou o pecado de Herodes, né? Os erros de Herodes, e eram muitos. Mas ele foi decapitado, né? Foi morto, teve a cabeça cortada. Ele, como eu disse, humanamente falando, teve um fim trágico. Mas lá em Lucas capítulo 7, eu não vou lembrar o versículo, Jesus disse algo sobre João Batista, que se ele dissesse, acho que 10%, 1% de mim já estava bom. 1%, né? Não sei muito. 1%. Ele disse: olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Foi Jesus quem disse isso, né? João não fez um milagre, pelo menos não está registrado na Bíblia. Vocês viram algum milagre de João? Curou o cego, ressuscitou. Não tem nenhum milagre registrado na Bíblia. Pelo contrário, pregou uma mensagem dura, mas multidões vinham até ele para serem batizadas, se arrependiam. E João Batista, ele ouviu isso de Jesus, mas eu vou completar a frase, né? Jesus disse: porém, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele foi o maior, mas Jesus disse: porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja como os valores do reino de Deus, como eles são diferentes do que a gente pensa, né? Mas, irmãos, que nós possamos dedicar a nossa vida, que você reflita na sua vida, como estão os seus caminhos, como está a sua vida, e medite na letra dessa canção que nós vamos cantar agora, porque ela fala justamente sobre isso. Prepare o seu caminho, prepare a sua vida para andar com Deus, e dedique a sua vida a viver para Ele. Vamos cantar.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá.
pé, nós vamos orar. Mas eu queria, não posso deixar de